Tem outro paciente aqui que faz uma pergunta, mas não se identificou. Olá, doutor. Meu filho começou uma tosse seca bem forte em outubro. Ele passou ao médico dia 24 de dezembro. O médico disse que era tosse alérgica. Ele passou um xarope e melhorou. Mas não passou. Aí passei ele no médico. Hoje ele estava com um catarro preso no peito. Você sabe como resolver tosse alérgica? Olha, é lógico que você precisa passar pelos diferentes diagnósticos diferenciais. Certamente seu médico está sabendo ver isso, ele está sabendo conduzir bem essa situação. Tá? Isso é muito importante. Se o médico acha que é uma tosse alérgica, é importante ver se essa alergia não estaria causando, então, uma inflamação dos brônquios, levando ao chamado broncoespasmo. O broncoespasmo já seria, então, o início de um quadro de asma, falando de uma maneira mais facilitada para que vocês entendam, de uma maneira mais fácil, né, de entendimento. Então, o paciente pode estar desenvolvendo um quadro de asma, e o que você precisa ver no quadro de asma, do broncoespasmo, é analisar as vias aéreas superiores, o pulmão e também o estômago, tá? Porque muitas das vezes o paciente tem uma rinite, essa rinite crônica, inflamatória, leva uma sinusite, essa sinusite leva a um gotejamento pós-nasal, esse gotejamento pós-nasal, por sua vez, leva ao chamado broncoespasmo. Então precisa analisar adequadamente os seios da face, o nariz, a garganta, o pulmão e também o estômago, porque a gente sabe que a doença do refluxo gastroesofágico, seja ela ácida ou básica, justamente essa doença, ela pode levar a uma inflamação das vias aéreas e também do pulmão, levando então a um broncoespasmo. Então precisa ver tudo isso. E lembrando que quanto mais secreção você produz e mais secreção você engole, mais você estimula o estômago a produzir ácido. Então tem todo um mecanismo, né, inflamatório envolvido nessa situação, tá bom? Então conversa com o seu médico, um exame interessante, a prova de função pulmonar e a tomografia de seios da face, uma radiografia de tórax, para ver se está tudo bem, mas certamente seu médico ele vai saber conduzir isso da melhor forma. Lembrando que esse espaço não é dedicado à consulta médica, aqui é só um bate-papo entre amigos. Todas as informações que você receber aqui, você precisa levar para o seu médico assistente, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Trindade, perdão. Doutor, existe tratamento alternativo para quem desenvolve alergia a corticoides? Então, Pri, o que acontece? A alergia a corticoide é uma coisa rara, mas você sabe que a gente tem visto, cada dia que passa mais alergia a corticoide, né? Porque o corticoide é um anti-inflamatório universal, é um antialérgico universal, é uma coisa que desinflama tudo, né? Desinflama pulmão, desinflama articulações, desinflama tudo que você imaginar, mas ao mesmo tempo tem efeitos colaterais horrorosos se o corticoide for utilizado sem critério. Então é muito importante, Pri, você entender o que é essa alergia a corticoide, né? E a gente entender qual tipo de corticoide que você está fazendo. Agora, o que eu preciso saber é justamente qual tipo de processo alérgico ao corticoide você está tendo. A gente tem vários tipos de processo alérgico. A gente tem o processo alérgico imediato, o processo alérgico tardio e também as reações não alérgicas, né? Então, por exemplo, o processo alérgico imediato pode ser provocado por dois fenômenos, né? O fenômeno da estimulação do receptor, né, Pi, que é o fenômeno Pi, né, que justamente ele entra diretamente nos receptores das células imunitárias e ativa os receptores dessas células imunitárias, fazendo com que o paciente tenha uma reação imediata. Ele pode também se ligar a determinadas proteínas e induzir respostas imunológicas em IgE mediado. E as respostas tardias, que seriam respostas que aconteceriam dias após o contato com a substância. A resposta imediata ela costuma acontecer pelo menos na primeira hora, um pouquinho depois da primeira hora. Agora a resposta tardia ela acontece dias após e elas podem ser até mais graves do que as respostas imediatas, né? E uma coisa que a gente tem visto muito em pacientes com alergia a corticoide, como primeira resposta imediata, é o aparecimento de urticárias. Então, a gente precisa realmente saber qual tipo de reação você está tendo, né? Então, a reação... É porque aqui tudo é ao vivo, eu vou puxando a minha mente, pessoal, tá? A gente não tem aqui nada editado, então eu vou puxando como se fosse um bate-papo mesmo. Então, a resposta alérgica imediata, ela pode causar urticária e ela é causada por esses mecanismos de ação, né? O efeito Pi. E também a ativação das imunoglobulinas do tipo IgE, que podem justamente ser estimuladas pela interação do corticóide com proteínas carreadoras. E as tardias justamente as reações do tipo 4, tipo 4A, B, C e D, né? Principalmente a reação do tipo 4B, C e D, que pode ser
a reação causada por eosinófilos, a DRESS, Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, pode ser também Stevens-Johnson-NET e pode ser a pustulose eczematosa generalizada aguda, o PEGA, que é a reação tipo 4D. Então, assim, são reações graves, né? Então, para quem não sabe que a alergia corticóide que pode acontecer, vocês já estão sabendo. Agora nós vamos à resposta da Pri, porque eu acabei fazendo uma introdução um pouco mais longa para poder enriquecer um pouco mais esse vídeo, né, com informações pertinentes, técnicas da alergia ao corticoide. E também tem a reação alérgica, perdão, a reação não alérgica, onde você pode ter um broncoespasmo pela ativação da ciclooxigenase. Eu esqueci de falar isso, mas isso pode acontecer também, ou seja, o paciente que toma corticóide, em vez de melhorar da falta de ar, trocando em miúdos, né, ele piora da falta de ar. Então isso pode acontecer também em alguns pacientes, não é brincadeira, né? A medicina, assim, eventualmente, ela nos dá umas rasteiras, é preocupante, por isso que a gente sempre tem que estar atento e nunca vão conseguir substituir o médico, porque somente esse computador quântico, que é o cérebro, ele consegue ver essas variações nesse corpo extremamente complexo, nessa máquina feita de carbono que nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir. Mas o que acontece, Pri? Tratamento alternativo para quem tem alergia corticoide é o seguinte: você precisa saber qual tipo de doença você tem, né? Porque, como eu havia falado, o corticoide ele é um anti-inflamatório universal. Certamente tem vários tratamentos alternativos. Por exemplo, hoje nós temos os chamados anticorpos monoclonais. O anticorpo monoclonal está tratando muito problema. Muitas situações estão sendo tratadas pelos anticorpos monoclonais. Por exemplo, o paciente que tem asma, ele pode ser tratado pelo omalizumab, que é a terapia anti-GE para asma grave. Da mesma forma, a asma grave eosinofílica pode ser tratada também com a terapia anti-interleucina 5, que é o mepolizumab, benralizumab. O paciente que tem polipose de repetição tem estudos científicos mostrando a utilização de anticorpos monoclonais justamente para o tratamento de polipose de repetição. A mesma coisa, doenças reumáticas, por assim dizer. Existe o infliximab, que é um antifator de necrose tumoral, que ele pode ser utilizado no controle de doenças reumáticas. Isso não é corticoide, né? Ou seja, o corticoide, apesar de ser um anti-inflamatório universal, desinflamar tudo, ter seus efeitos colaterais, mas ele pode ser substituído hoje por anti-inflamatórios não esteroidais, né? Por medicamentos à base de tecnologia, à base de anticorpos monoclonais e vários outros tipos de substâncias. Então existem realmente tratamentos. Agora a gente precisa saber qual tipo de doença que está causando o seu problema. Se você quiser fazer o comentário da doença que está causando o seu problema e a gente tentar responder isso, quais seriam os tratamentos alternativos, eu vou ter um imenso prazer de falar para você. Eu falei alguns exemplos somente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui de um paciente que não coloca o nome. Boa noite. Uma pergunta: há risco de se tomar montelukast de sódio de forma contínua para rinite? Gostaria de saber também se há risco de tomar montelukast em dias aleatórios conforme as crises. Então, o uso do montelukast, para vocês terem uma ideia, ele pode ser utilizado a partir de crianças de 6 meses de idade, de tão seguro que ele é, né? Você, para licenciar um medicamento para criança, é dificílimo, não é fácil. Você vê que até o uso das vacinas, primeiro foram feitas em adultos, para depois ser feitos em crianças. Então, a mesma coisa acontece com os medicamentos, tá? Então, é um medicamento seguro, é um medicamento que pode ser utilizado por anos para controle de asma, de rinite e tudo mais, e não é orientado que você use ele de forma intermitente. É importante que você utilize ele de forma constante, tá? Até porque o seu médico indicando a melhor forma, você vai acabar perdendo aquela modulação na produção da substância inflamatória que o montelukast inibe, que é justamente o leucotrieno, que tem uma ação inflamatória muito importante em pacientes com rinite e também com asma, tá bom? Então precisa ver essa questão da melhor maneira para que você não perca o tratamento, tá bom? Um abraço, obrigado!